A paz do Senhor, amados, um bom dia. Esse é o dia 31 da nossa leitura anual da Bíblia. Venha conosco. Amados, nós estamos terminando o livro de Êxodo. Já lemos Gênesis e agora estamos concluindo o livro de Êxodo. Nossa porção diária de hoje vai do capítulo 38 até o 40, amém? Se você ainda não fez a leitura, separa um tempinho no teu dia e faça aí a leitura para o seu crescimento espiritual, tá bom? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 40, o verso 36 e o 37, amém? Leia comigo, diz assim a palavra do Senhor: Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. Amém? Amados, nós vimos aqui que Deus havia dado ordens a Moisés agora, né? Que a nação já estava ali no deserto há um bom tempo, já se acostumando com as providências, com os cuidados de Deus. Deus dá uma ordem para Moisés, para que Moisés preparasse ali o tabernáculo e todos os utensílios que seriam usados para adoração a Deus. E não somente isso, Moisés também é direcionado por Deus a preparar ali as vestes sacerdotais, né? As roupas que os levitas e os sacerdotes iriam usar no momento em que eles estivessem diante de Deus. E nós vimos que Deus foi muito detalhista, né? Em cada pequeno arranjo, em cada pequeno detalhe de arte, o Senhor foi extremamente cuidadoso. E muito mais Moisés, né? E foi zeloso para que tudo fosse cumprido à risca. E também ali os artesãos que Deus havia dado capacidade, como nós vimos ontem. Bom, agora todo o tabernáculo já está concluído. A casa de Deus, a famosa tenda do encontro, ela já estava concluída, né? E então a Bíblia vai dizer para nós que a glória de Deus desceu sobre aquele local. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa manhã, porque quando nós voltamos lá no capítulo 33, quando Moisés esteve no monte para falar com Deus, e que Deus tinha ficado irritado com o povo por causa da construção do bezerro, da adoração do bezerro, nós vamos ver que Moisés faz ali alguns apelos para Deus. Ele faz alguns pedidos, ele levanta a Deus algumas súplicas, e uma delas é que Deus lhe revelasse a sua glória e que Deus não os fizesse partir daquele local se a presença dele não estivesse no meio do teu povo. Amém? E nós vamos ver que Deus atende os pedidos de Moisés, porque Deus perdoa o povo, Deus deixa Moisés ver a sua glória, ainda que pelas costas, né? E agora, depois de ter se concluído todo o tabernáculo, todos os seus utensílios e as vestes sacerdotais, agora Deus vai cumprir o que tinha Moisés pedido, que era que a glória de Deus, a presença de Deus, não se apartasse deles, né? E Moisés chega a dizer na oração: por acaso não somos conhecidos pelo fato do Senhor andar conosco, né? E o texto vai dizer para nós que a glória que envolveu o tabernáculo foi tão grande que Moisés não podia entrar lá dentro, né? Então a glória de Deus invadiu aquele local. E a partir daquele dia em diante, algo muito interessante começou a acontecer, porque a nuvem que ficou sobre o tabernáculo representava a presença de Deus, a glória de Deus. E nós vamos ver que essa nuvem, quando os filhos de Israel teriam que andar, quando os filhos de Israel teriam que progredir, que caminhar no deserto, não era Moisés quem determinava o dia, a hora e o momento. Quem determinava era aquela nuvem, era a presença.
porque o texto diz assim, ó: quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Então quem determinava quando, o quanto e por onde os filhos de Israel deveriam caminhar era a nuvem. Aquela nuvem não era uma nuvem comum, aquela nuvem era a presença de Deus no meio deles, tá? E quem determinava quando eles deveriam parar, onde deveriam parar, por quanto tempo, também era a nuvem. Porque no verso 37 diz assim: se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. Então, amados, aqui nós vemos que Deus não somente agora vai estar no meio do povo, como que o povo não dá um passo sequer sem que Deus vá com eles. Então o que Moisés pediu para Deus realmente era o que ele queria. Ele disse: Senhor, não me faça dar um passo desse monte se o Senhor não for conosco. Irmãos, aqui é muito importante, porque muitas pessoas, elas querem as promessas, elas querem a bênção, elas querem a providência sem o principal, que é a presença de Deus. De que vale ter tudo e não ter a presença? De que vale ter o ouro e não ter a presença? De que vale ter uma terra e não ter a presença? Do que vale você ter locais que mana leite e mel, mas não ter a presença do divino? Não vale nada, né? Mas esse povo, eles não só estavam em busca da promessa, eles não só iriam colher o melhor dessa terra, eles não só iriam participar de uma terra que manava leite e mel, como o que estaria com eles era a presença de Deus, ou seja, a fonte da bênção estaria juntamente com eles. Outra coisa que quero ressaltar aqui nessa manhã, com respeito a esse episódio da bênção de Deus, é que quem determinava a decisão, o momento, a hora e o quanto eles deveriam caminhar era Deus, não era eles. Amados, uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus de verdade, ela não sai decidindo as coisas segundo a sua vontade ou segundo o seu querer, porque ela tem uma presença. A presença de Deus que está sobre ela é quem determina por ela quando, onde e como ela deve fazer alguma coisa. Então nós temos que tomar o cuidado se tem sido o nosso coração, o nosso árbitro, o nosso juiz, a pessoa a decidir, ou se tem sido a presença de Deus a decidir por nós, a ser o nosso árbitro em nosso coração. Amém? Outra coisa interessante é que eles não faziam nada dali para frente se Deus não estivesse com eles. Irmãos, isso é muito importante, porque alguém que faz algo com a presença de Deus, a tendência de dar certo é 100%, mas alguém que faz algo sem a presença de Deus, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, amados, nós já falamos sobre a importância e o valor da presença de Deus, que vale muito mais do que as próprias promessas, do que as próprias bênçãos. Nós já falamos sobre o fato de que quem tem a presença de Deus não decide nada, é ela quem decide por ele quando, como e o quanto ele deve fazer. E agora eu vou ressaltar sobre o fato de nós não arredarmos o pé, de nós não nos movermos sem a presença de Deus nos dar uma direção. Amém? Que nessa manhã o teu juiz, o teu árbitro, a tua direção seja a presença de Deus e não o seu próprio coração, porque eu tenho certeza, amados, se Deus estiver com você e for Ele quem estiver guiando os seus passos, o seu caminho será um caminho de vitória, de bênçãos e de conquistas. Amém? Busque a presença de Deus, clame por ela, peça por ela, diga para Deus: Senhor, que a tua presença esteja comigo, e eu não vou tomar nenhuma decisão, eu não vou a local nenhum se a tua presença não for conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Amém? Aí onde você estiver, na sua casa, ou agora se você estiver no trabalho, no momento do almoço, não importa, feche seus olhos, abre seu coração e vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nesta manhã, Senhor, e Te damos graças pela Tua presença sobre a nossa vida.
Senhor, a Tua presença é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos e é tudo que nós queremos. Nos ajuda, Senhor, a valorizarmos essa presença maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a priorizarmos essa presença maravilhosa. Ela vale mais do que todos os bens, ela vale mais do que todas as dádivas, do que todas as bênçãos, ela vale mais que todas as riquezas, mais que o ouro, mais que a prata, vale a Tua presença. Senhor, que seja a Tua presença a nos mostrar quando nós devemos andar, quando nós devemos parar, quando devemos fazer algo e quando não devemos. Que seja a Sua presença a decidir por nós o tempo, a hora e o quanto nós devemos fazer, ó Pai, para que nós possamos desfrutar realmente do melhor do Senhor. Nada vale a pena, Senhor, se a Tua presença não estiver conosco. Então que a Tua presença esteja agora com o Teu filho e com a Tua filha, liberando da Tua paz, da Tua comunhão, da Tua direção e da Tua providência, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like, compartilha com alguém esse vídeo, abençoe a vida de alguém. Se você ainda não conhece esse trabalho, nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano e teremos um devocional aplicativo sobre a porção do dia, amém? Então se inscreva aí no canal e acompanhe a gente aí. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para revelar ao seu coração no decorrer desse ano. Fique com Deus e uma ótima quarta-feira.